Testemunho de casamento restaurado. Aprendi que Ele é a minha justiça e que a sua palavra é a única verdade. Noêmia, como a sua jornada de restauração realmente começou? Minha jornada começou quando eu descobri que o meu marido terreno estava sendo infiel comigo com uma outra mulher. Eu descobri porque ele tinha saído de férias durante um mês para o México, nosso país de origem, sozinho e sem mim. Eu fiquei triste e senti que algo estava estranho porque ele nem me ligou. Então, na noite anterior ao seu retorno da viagem, eu acessei o seu e-mail e eu encontrei um arquivo com todas as mensagens que ele e a outra mulher vinham enviando um ao outro nos últimos 2 anos. Eu fiquei chocada, eu não acreditei no que eu li, porque eu o conheci através de um aplicativo de namoro, disse a ele que eu amava. Não temos filhos e moramos em outro país e isso foi doloroso para mim. Então, agora tudo fez sentido na minha cabeça. A viagem para o México, porque ela mora lá, no mês do aniversário dele, e ele também nunca deixava o celular sem vigilância. Ele ia passear todas as tardes quando voltava do trabalho. Ele me dizia que era para fazer exercícios, mas na verdade ele saía para falar com ela ao telefone. E isso me deixou arrasada, eu não sabia o que fazer, se confrontava ele ou não. Algo me dizia para não fazer, mas eu fiz. De qualquer forma, quando ele chegou em casa, eu disse a ele que sabia que ele tinha ido ver outra mulher. E tolamente eu revelei a ele muitos detalhes que tinha lido. Ele me disse que iria embora o mais rápido possível, mas ele não foi embora imediatamente. Eu era cristã e não conseguia acreditar por que isso estava acontecendo comigo. Sim, na minha opinião, eu tinha sido uma boa mulher para ele, mas eu não sabia. Eu não sabia que eu havia violado muitos dos princípios de Deus em minha vida e no meu casamento. No dia seguinte eu orei a Deus, senti que Deus estava me dizendo que eu tinha que pedir perdão a Ele, embora eu não entendesse o porquê. Ainda fiz isso. Disse a Deus para me dar as palavras e Ele as deu para mim. Eu disse ao meu marido que eu continuaria cozinhando e lavando para ele enquanto ele estivesse em casa, mas por dentro eu sentia que estava morrendo. Eu nem sabia por que eu estava dizendo isso a ele. Essas palavras simplesmente saíram da minha boca. Agora eu sei que tudo foi plano de Deus. Embora o estrago já tivesse sido causado por tudo que eu lhe disse quando o confrontei no dia anterior, pedir perdão permitiu-me ter com ele uma trégua que não durou muito, porque infelizmente eu deixei de prestar atenção em Deus e comecei a ouvir conselhos de algumas pessoas a quem tolamente eu contei a minha situação. Uma dessas pessoas me disse para seduzi-lo, senti que não era assim, mas mesmo assim fiz, o que acabou em desastre. E meu marido me disse que não me amava, que não queria mais me machucar e que ele partiria no final do ano. O que ele me contou me machucou muito. No momento eu não falei nada para ele, mas na minha cabeça eu estava decidida a lhe dar um ultimato, assim que eu tivesse forças para fazê-lo. Um dia, no meu desespero, eu orei aproximadamente 2 dias. Depois, enquanto eu assistia a um filme cristão no YouTube sobre casamentos, que alguém me recomendou, apareceu um testemunho de casamento restaurado e eu decidi ouvi-lo. No depoimento, eles mencionaram o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Apareceu também como um audiolivro no YouTube e assim que eu comecei a ouvi-lo, foi como sentir um bálsamo entrando no meu coração partido. Eu sabia que era a resposta que eu precisava. Como Deus mudou a sua situação, Noêmia, quando você o buscou de todo o coração? A princípio eu senti que eu estava morrendo, eu ia trabalhar, mas eu não conseguia me concentrar. As mensagens que eu li do marido terreno com outra mulher ecoavam na minha mente. Era como ouvi-los falar continuamente na minha cabeça. E cada vez que eu me lembrei deles, eles se tornaram uma facada na alma. Mas assim que eu encontrei o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, eu sentia que quando eu parava de ler, as outras vozes voltavam à minha mente novamente e a dor no meu coração. Então eu li muitas vezes e também comprei em inglês, que é a versão original, e ouvi quantas vezes eu pude, igual uma mulher sábia, eu li várias vezes. Aí eu comecei a perceber todos os meus erros de como eu tinha sido.
Eu pedi perdão a Deus. Eu me senti muito arrependida e quebrantada, com muita vergonha do quão arrogante eu tratei o meu marido, como se ele fosse uma criança, que eu tinha que corrigi-lo. Eu dei ordens a ele, eu critiquei o seu jeito de se vestir, de comer. Eu fui muito legalista e eu falei para ele o que ele deveria assistir ou não na TV. Eu falei para ele não assistir YouTube porque tudo que ele vê era ruim ou bobo. A minha sogra morou conosco alguns meses antes de começar a minha crise conjugal e eu me comportei horrível com ela. Eu reclamei com meu marido sobre ela, eu tratei-a mal. Eu percebi que eu tinha feito tudo errado. Eu pude entender que eu destruí a minha casa com as minhas próprias mãos. Então eu comecei a aplicar os princípios do livro imediatamente, pois o meu marido ainda morava na casa. Noêmia, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar? Ver que o meu marido estava sempre mandando mensagens online para outra mulher, ver como ele me ignorava completamente. No ano seguinte, ele foi novamente ao México por um mês inteiro, novamente no mesmo mês do seu aniversário para vê-la novamente. Foi uma prova muito difícil para mim, mas Deus já estava trabalhando bastante no meu coração. Os princípios da palavra de Deus que vim aprendendo através do Ministério RMI foram o alicerce que me ajudaram a suportar essa segunda fase da jornada, deixando-o ir sem censuras, despedindo-me dele com gentileza e até ajudando-o a comprar souvenirs, presentes. Quando ele saiu de férias, eu chorei muito, mas Deus segurou a minha mão durante todo o mês. O Senhor me ajudou mais uma vez quando meu marido partiu novamente, mas dessa vez para sempre. Eu o ajudei com suas malas. Ele me pediu para acompanhá-lo ao aeroporto, então eu fui, embora fosse muito difícil. Nos despedimos e eu disse a ele que eu queria o seu melhor, e quando ele partiu novamente eu chorei muito. Mas nesse momento Deus se tornou o meu marido celestial. Eu fiquei sem emprego e com muitas despesas pendentes, mas eu não contei nada para ninguém. Deus me fortaleceu sempre e me apoiou. Noêmia, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Quando meu marido voltou das férias, eu senti que as coisas continuavam iguais, eu não via nada acontecendo. Na verdade, ele me disse novamente que iria embora definitivamente, assim que pagasse algumas dívidas que tinha. Compramos um animal de estimação e isso me manteve ocupada, e ele também, principalmente nos finais de semana. Deus usou aquele animal de estimação para começar a amolecer o seu coração, e o nosso relacionamento tornou-se amigável, como bons amigos compartilhando o mesmo teto. Aproximadamente 1 ano se passou e um dia ele me disse: eu já comprei a minha passagem de avião, eu vou voltar para o México. E uma semana depois ele foi embora. Quando ele foi embora, eu também perdi o meu trabalho e tudo parecia piorar. Eu tinha que pagar aluguel, celular e outras dívidas e compromissos e sem ninguém a quem recorrer. Mas eu não contei nada a ninguém sobre o que estava acontecendo. Poucos meses, dias antes da sua partida definitiva, o meu marido começou a mudar de atitude. Ele não estava mais tão frio como antes. Então, na verdade, dias antes dele partir, ele me disse que estava muito triste e chorou. Eu o consolei, dei a minha mala para ele e ofereci a minha ajuda para fazer as malas. Foi muito difícil e doloroso para mim, principalmente porque ele me pediu para acompanhá-lo ao aeroporto e eu o fiz. Quando nos despedimos, eu disse a ele: olha, eu desejo tudo de bom para você. Espero que você tenha encontrado a felicidade. Nos abraçamos e ele foi embora. Eu chorei muito e falei para Deus que eu não entendia, mas que era a vontade dele, não a minha. Deus me sustentou o tempo todo, era o seu plano perfeito, porque então eu conheci o Senhor como meu marido celestial, meu verdadeiro amor. Ele foi meu provedor, nunca me faltou nada. E ele se tornou o meu amigo íntimo, meu confidente, até meu instrutor. Eu passei muito tempo meditando em sua palavra. Ele me fez muitas promessas. Eu aprendi a agradecer a Deus pela minha situação e por tudo, porque eu realmente dependia dele. Eu não tinha ninguém além dele, o meu marido celestial. Mas ele foi e tem sido mais que suficiente para mim. Foi um momento que Deus usou
para me usar e dar conforto e compartilhar com alguns familiares os princípios da palavra que eu aprendi aqui no Ministério RMI. A verdade é que eu aproveitei o meu tempo com o Senhor, eu não contei a ninguém. Deus me ajudou a ser discreta nessa situação. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Noêmia. O seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? 2 meses depois que o meu marido foi embora para nunca mais voltar, no meu aniversário ele me contatou e me disse que sentia falta de mim e do nosso animal de estimação também, que me amava tanto, que se sentia muito triste, tanto que não conseguia dormir. Ele ficou muito inquieto. Me disse que se sentia estranho lá no México, que não tinha dinheiro. Ele morava com a mãe e os irmãos. Durante os meses seguintes, mantivemos contato por mensagens e ligações. Um dia ele me ligou e disse que estava comprando a sua passagem de volta e que chegaria em 2 semanas. E assim foi. Eu não sabia exatamente quando ele retornaria, mas Deus me deu muitos sinais e versículos de antemão para confirmar que ele estava prestes a retornar. E logo no 7º mês ele estava de volta. Quais princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Noêmia, que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? Que eu estava muito longe de Deus, que eu não o conhecia nem a sua palavra. Ele me ensinou a ter um relacionamento íntimo com ele. Aprendi também que existem níveis de autoridade, que o casamento não é uma parceria como eu pensava. O Senhor também me ensinou que podemos vencer sem uma palavra e que Ele é a minha justiça e que a sua palavra é a única verdade. Aprendi também o princípio de deixar ir, ter fé e descansar somente no Senhor. Eu recomendo a Bíblia, todos os materiais do RMI, os livros Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento e Uma Mulher Sábia. Noêmia, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de transmitir às mulheres que leem seu testemunho? Promessas que Ele te deu? Ai, sim, eu tenho muitos versículos e promessas. Aqui eu compartilho apenas alguns. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Minha justiça logo virá. Minha salvação está a caminho. Meu braço forte julgará as nações. Todas as terras distantes olharão para mim e aguardarão com esperança o meu braço poderoso. Os resgatados do Senhor voltarão. Entrarão em Sião com cântico. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiro deles fugirão. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Jesus disse-lhes, tenham fé em Deus. Disse-lhe Jesus, hoje a salvação chegou a esta casa, porque também ele é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. De qualquer forma, Noêmia, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Querida, não desanime, o plano de Deus é perfeito. Deus está no controle de tudo. Faça de Deus o seu amigo íntimo, marido, conselheiro, e tudo sairá muito melhor do que você pensa ou poderia desejar.